professor Marcelo Grande da Silva para falar em português, mas lentamente, pero se hubiera un problema, vamos conseguir las traducciones. Bueno, gracias. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Eu peço desculpas por falar em português somente. Eu estive no Chile há alguns anos, em La Serena, onde eu fiz uma conferência, tentei falar em espanhol, e os alunos pediram que eu falasse em português, que era mais fácil. Desde então eu não tenho me aventurado mais em uma língua tão bela, mas ao mesmo tempo para mim tão difícil. Mas entendo sem problemas. Muito bem, a Universidade de São Paulo, contrariamente às universidades tradicionais da América Latina, é bastante recente. É a mais antiga do Brasil, ela data de 1934, mas é bastante recente se pensarmos na tradição continental. A Universidade de São Paulo, a pós-graduação, ela conta com 257 programas de mestrado e doutorado. Não pertence à pós-graduação os cursos de especialização, apenas mestrado e doutorado. São 257 programas, sendo que 245 deles têm mestrado e 223 doutorado, ou seja, muitos programas com mestrado e doutorado. Nós temos atualmente matriculados na USP 24.582 alunos de mestrado e doutorado e 5.802 professores. Nem todos os professores da USP são professores da pós-graduação, porque para ser professor na pós-graduação é preciso atender a um certo número de critérios, muitas vezes critérios de produção acadêmica. Por exemplo, publicar um artigo por ano. No caso do meu programa de História, é preciso que o professor publique um artigo por ano para que ele possa permanecer vinculado à pós-graduação. Então, o número de professores... É esse aí, obrigado. O número de professores atuando na pós-graduação é menor do que o número de professores atuando na universidade. Nós formamos cerca de 4.000 mestres por ano e cerca de 2.500 doutores por ano. Em termos gerais, a USP até hoje, desde que a pós-graduação foi criada em 1970, nós formamos 76.680 mestres, 49.668 doutores, ou seja, um total de 126.348 títulos de pós-graduação. Segundo a CAPES, o Brasil já foram outorgados no Brasil, desde o início da pós-graduação, 750.000 títulos de mestre e doutor. A USP é responsável por 126.348 desses títulos. E, para vocês terem uma ideia do tamanho da pós-graduação da USP em relação ao Brasil, nós temos, em dados de 2014, 5.082 programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado no Brasil, 260 deles são da USP, ou seja, a USP corresponde a 5% dos programas de pós-graduação do país, mas formamos 20% dos doutores e 10% dos mestres. E temos 10% do corpo docente da pós-graduação no país. Uma particularidade da pós-graduação brasileira é o fato de que ela é permanentemente avaliada por uma associação, a CAPES, que atribui notas que vão de 1 a 7 para todos os programas de pós-graduação. Então, a cada 4 anos, os programas são submetidos a uma avaliação. E essa avaliação corresponde ao valor que o programa recebe. Quanto maior for a avaliação, maior será o número de recursos públicos. Eu posso dar uma ideia do meu programa, que é o programa de História, que eu coordenei durante 4 anos. Nós recebíamos por ano cerca de R$1 milhão. Valores esses não computados junto com as bolsas. Então, a CAPES, ela outorga aos programas de pós-graduação do país inteiro recursos para custeio, recursos para manutenção e bolsas. A CAPES, ela outorga para a USP, para vocês terem uma ideia do montante, cerca de 4.000 bolsas de doutorado e de mestrado. Além disso, as bolsas da FAPESP também, e do CNPq. Mas o grosso das bolsas de pós-graduação é outorgado pela CAPES. Então, a CAPES tem um papel fundamental na condução da pós-graduação brasileira. Foi a CAPES que formou a pós-graduação brasileira. Ou seja, esse processo de avaliação, podemos aqui discutir o mérito dele, como alguém da área de humanidades, evidentemente que eu tenho algumas críticas ao processo de avaliação,
No entanto, é preciso reconhecer que esse processo foi fundamental, essa avaliação foi fundamental para formar a pós-graduação brasileira. Além disso, é importante lembrar, como já foi dito aqui hoje de manhã, que são recursos públicos de um país desigual como o meu, e que é importante que esses recursos sejam aplicados e que nós, como funcionários públicos que somos, tenhamos a obrigação de dar conta dos recursos que utilizamos. Sobretudo porque é bom lembrar, a universidade brasileira, ela é pública, ela é gratuita. Os alunos não pagam um centavo sequer pela sua escolaridade. No entanto, o concurso de ingresso à universidade pública é um concurso bastante difícil. No caso da USP, há mais de 100 mil candidatos por ano, em alguns momentos chegamos a 150 mil candidatos para 10 mil vagas de ingresso no primeiro ano da graduação. Então se trata de fato de um privilégio. Então, a avaliação CAPES ela é fundamental. Eu fiz aqui 2 gráficos que comparam a avaliação CAPES no Brasil como um todo e na USP. Há uma diferença fundamental, é o fato de que a maior parte dos programas de pós-graduação no Brasil ocupam a faixa dos programas 3 e 4. São programas notas 3 e 4. Ao passo que na USP, a maior parte dos programas são programas de excelência. Então nós conseguimos, nos últimos 40 anos, desde que a pós-graduação foi fundada, obter uma avaliação que é bastante positiva. Então, a maior parte dos programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo é composto por programas de excelência. Há um outro problema ligado a isso, é o fato de que essas avaliações, essas notas, elas variam de um ano para outro. Elas variam, não de um ano para outro, mas a cada 4 anos. Gráfico seguinte, por favor. Aqui vocês têm uma variação da avaliação CAPES para a USP. De 98, quando essa nota começou a ser dada, até hoje. Então, no caso da USP, o que nós observamos? Uma diminuição dos programas nota 3. A nossa pretensão é conseguir não ter mais nenhum programa nota 3 nos próximos 5 anos. Os programas nota 4 se mantiveram, os programas nota 5 também, mas o mais importante para nós é um aumento significativo do número de programas nota 6 e 7. As notas 6 e 7 são aquelas que a CAPES considera como programas de excelência. A USP das universidades brasileiras é aquela que possui a maior porcentagem de programas de excelência, nota 6 e 7. E na área de humanidades esse número é bastante significativo. Então um dos focos da excelência da pós-graduação da USP está nos programas de humanidades. Eu tenho aqui uma lista dos programas de pós-graduação na área de humanidades da Universidade de São Paulo. A maior concentração deles está na minha faculdade, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, com 26 programas de pós-graduação, que vão desde antropologia social, passando por estudos comparados de língua, literatura e língua portuguesa, estudos da tradução, filologia, filosofia, geografia, história, alemão, espanhol, italiano, japonês, russo, etc. São 26 programas de pós-graduação, sendo que 25 deles são programas acadêmicos e temos um programa de mestrado profissional, que é o mestrado profissional em letras, que atende, sobretudo, professores da rede pública de ensino. Para vocês terem uma ideia, esse programa tem 3 anos. No seu primeiro ano, ele abriu 20 vagas e apareceram 500 candidatos, todos eles professores da rede pública. Então, eu quero aqui deixar registrado o fato de que o mestrado profissional na área de humanidades cumpre no Brasil um papel social fundamental. E a universidade pública não explora como deveria esse campo. Hoje são 260 programas. Temos apenas 18 programas de mestrado profissional. A tendência é que isso venha a crescer. E um grupo de professores da USP está preparando a proposta de criação de um doutorado profissional, que será submetido à análise do governo federal no próximo ano. Então, além da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, temos também uma Faculdade de Filosofia no interior, que a USP tem 11 campi espalhados pelo estado de São Paulo, onde temos o curso de Educação e Psicologia. No Museu de Arqueologia e Etnologia, o curso de Arqueologia, e, em seguida, no Instituto de Psicologia, também alguns cursos da área, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Temos duas faculdades de Arquitetura e Urbanismo,
uma em São Paulo, capital, e outra em São Carlos. Um curso de museologia do Museu Paulista, associado ao Museu de Arqueologia e Etnologia. A Escola de Comunicação e Artes, com os cursos aí referidos, a Faculdade de Educação, que se encontra na capital, o Instituto de Estudos Brasileiros, com o curso Estudos Culturais, o Instituto de Relações Internacionais, com o curso Relações Internacionais, e, uma particularidade da USP, um programa de pós-graduação dedicado ao estudo da América Latina, o PROLAN, o Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina. Então, trata-se de uma variedade bastante grande. Mas, mais do que apresentar a Universidade de São Paulo e a sua pós-graduação, eu gostaria aqui de colocar para vocês, em função também da discussão que houve hoje de manhã, alguns desafios da Universidade de São Paulo. O nosso desafio, primeiro, como vocês podem imaginar, não é o número. Nós preenchemos todas as áreas do conhecimento de A a Z. Não nos parece que o crescimento da pós-graduação deva ir por aí. O nosso primeiro grande desafio tem a ver com um dado que os nossos colegas das ciências duras apreciam mais do que nós, que é o impacto da produção. Em termos de volume de produção, a USP é responsável por 20% de toda a produção científica nacional. Então, em termos quantitativos puros, isso não é um problema. O nosso problema está aí, nesse gráfico. Observem que, se por um lado, a produção científica aumentou imensamente nos últimos anos, nos últimos 35 anos, o impacto dessa produção não aumentou. E quando eu me refiro ao desafio do impacto da produção, é uma forma de valorizar aquilo que para nós na área de humanidades é fundamental, o fato de que os números em si não dizem muita coisa. A questão não é o número de artigos que publicamos, mas as citações que esses artigos obtêm, mais do que isso, o impacto desses artigos, como é que esses artigos, como é que esses trabalhos científicos impactam a vida científica nacional. E há uma questão que não está colocada aí, que para um país como o Brasil, também para os seus vizinhos latino-americanos se coloca, que é o papel da pós-graduação na sociedade. Nós não podemos acreditar que apenas esse gráfico, aumentando a curva de baixo, nós resolveremos o problema do impacto da produção científica. O impacto da produção científica, por um lado, tem a ver, sim, com o aumento do número de citações, de trabalhos citados, etc. Mas tem a ver com a participação da pós-graduação no desenvolvimento do país, na diminuição das desigualdades, na diminuição das discrepâncias regionais. Então, nos parece que a grande tarefa da Universidade de São Paulo, mais do que o aumento da produção quantitativamente falando, está em fazer com que esse conhecimento gerado na universidade tenha um impacto significativo na sociedade. Sobretudo porque, se observarmos o segundo gráfico, e aqui eu trouxe um gráfico da minha área, que mostra algo bastante interessante. Em 1998, portanto, quando eu comecei meu doutorado, havia no Brasil inteiro 20 programas de pós-graduação em História. Hoje, o gráfico está desatualizado, são 71 programas de pós-graduação em História. O que isso significa? Significa que a rede de pós-graduação no país é menos desigual hoje do que era há 20 anos atrás. Significa também uma coisa muito importante para a USP. A Universidade de São Paulo formou 80% dos professores que atuam nas universidades públicas brasileiras. No entanto, o futuro se anuncia bastante diferente. Se, por um lado, a USP ajudou a constituir a espinha dorsal da pós-graduação, essa não pode ser a tarefa da USP no futuro. Sobretudo porque, da Amazônia até o Rio Grande do Sul, há programas de pós-graduação recém-criados. A tarefa da USP não pode ser a mesma. A questão, portanto, que eu exemplifico aqui, outro desafio da Universidade de São Paulo, que eu exemplifico através desse gráfico, é o fato de pensar o papel de uma pós-graduação grande como a nossa no âmbito de um país onde os programas de pós-graduação são bem mais numerosos do que há 20 anos atrás. E é aqui que entra o papel da internacionalização. Nos parece que o diferencial da qualidade dos programas de pós-graduação não está necessariamente no número de citações. Sabemos, por exemplo, que o tal fator H, na área de humanidades, pode encobrir várias coisas, inclusive o fato de que alguém, por exemplo, se eu escrever um artigo muito ruim sobre os merovingios, eu vou ser usado como modelo, como contramodelo. E o meu índice H vai subir
vertiginosamente. Isso não é um indicador de qualidade. Portanto, nós não podemos nos prender unicamente nesse fator. É preciso pensar a internacionalização como uma estratégia, mas não como uma estratégia que tem um fim em si. Ela é um meio. Um meio de quê? Um meio de reforçar a qualidade da pós-graduação, o meio de aumentar o diálogo entre os diversos grupos de pesquisa. E para nós é muito importante lembrar também que a internacionalização não se confunde com mobilidade. Ou seja, não é porque nós financiamos viagens que nós conseguimos ser mais internacionais. Eu queria, pode, por favor, aquele outro gráfico. Eu esqueci uma coisa importante, desculpa. Depois eu volto ao gráfico para falar da questão da mobilidade. Vamos terminar esse aí primeiro. Avançou? Por favor. Essa? Isso. Pensando na questão do impacto da produção científica, a USP ela investiu bastante na biblioteca digital de teses e dissertações, que possui em 2013 cerca de 26 mil dissertações e 17 mil teses abertas à consulta em qualquer lugar do mundo. E os resultados em termos de impacto para nós foram bastante positivos. Vejam que em 2014, o valor caiu porque ele não fechou o ano ainda. Nós chegamos a cerca de 14 milhões de downloads das teses e dissertações dos alunos da USP. Então isso aumentou vertiginosamente a visibilidade das teses e dissertações dos nossos alunos. É obrigatório. Todo aluno da USP em mestrado ou doutorado é obrigado a depositar sua tese no banco de teses e dissertações, mesmo quando a tese é publicada. Isso é uma obrigação que a USP tem. Então, em termos de visibilidade, vejam que o aumento vertiginoso que se dá mostra que a política foi efetiva em termos de obter uma maior visibilidade para a produção científica de mestrandos e doutorandos, de mestres e doutores formados pela USP. Por outro lado, para nós também, a internacionalização ela não significa apenas fazer com que nossos docentes e alunos viajem. Significa fazer com que consigamos atrair alunos e pesquisadores do exterior. E quando eu me refiro ao exterior, contrariamente a alguns dos meus colegas podem pensar, não se trata de Europa e Estados Unidos. O exterior é o exterior mesmo, ou seja, a América Latina ela é fundamental e importante. Dizer isso pode parecer evidente, óbvio, mas não é. Vocês sabem muito bem que o Brasil virou as costas para a América Latina durante muito tempo. Nós nos descobrimos latino-americanos faz 10 ou 15 anos. E é uma política efetiva hoje da Universidade de São Paulo investir nas parcerias com a América Latina. Hoje, em termos da área de humanidades, a América Latina é o nosso segundo maior parceiro, atrás apenas da Europa, mas à frente dos Estados Unidos. Então, a América Latina vem adquirindo um papel muito importante. Pensando nisso, nós reformamos o nosso programa de pós-graduação, nós reformamos as regras dos nossos programas de pós-graduação, incluindo a possibilidade dos alunos defenderem teses e dissertações em língua estrangeira. Vocês têm aí uma lista da minha faculdade, mas não é uma lista exaustiva, porque isso está mudando bastante agora, em que vários programas, como é o caso de Ciência Política, por exemplo, permitem que o aluno redija a sua tese em espanhol, em inglês, francês, alemão, latim, árabe. No programa de estudos da tradução é possível fazer a tese até em tupi-guarani. Não há problema nenhum. A USP aceita. Isso é uma mudança que foi feita em 2013. Ou seja, de 2013 para cá há uma abertura maior, mas não pensem vocês que foi fácil. Foi bastante difícil. E eu aqui confesso a minha incompetência, porque eu era, na época, coordenador do programa de História Social, que está aí presente na lista, e ele não permite que a tese seja redigida em outra língua. Eu coloquei em discussão isso no programa e fui voto vencido, infelizmente. Meus colegas disseram que não, que o aluno, quando vai para o Brasil, ele tem que saber escrever em português. Ora, eu acredito que isso vai mudar, isso já está mudando em vários outros programas, e a tendência é que nós possamos transformar essa demanda, essa vontade de atrair alunos estrangeiros em algo efetivamente prático. Então, hoje nós temos, no banco de teses e dissertações da USP, já começamos a ter
teses nessas diversas línguas. Agora sim, o outro arquivo. Eu queria terminar evocando, talvez uma pequena provocação, pensando na discussão de hoje de manhã, a respeito de recursos públicos. Eu explico esse gráfico. É o seguinte, em 2014, eu coordenei na Universidade de São Paulo uma pesquisa sobre o impacto da internacionalização. Ou seja, entre 2011 e 2013, a USP investiu maciçamente na internacionalização. Para vocês terem uma ideia, somente em 2013, nós financiamos viagens de professores, cerca de 1.800 viagens de professores da USP para o exterior. Recebemos 900 professores estrangeiros e mandamos uma quantidade imensa, que não me recordo aqui, de alunos de mestrado e doutorado para o exterior. Então, juntamente com alguns colegas, a nossa intenção foi saber qual o resultado. Qual foi o resultado, qual foi o impacto disso? O que essa mobilidade trouxe? Lembrando aqui aquilo que eu havia dito anteriormente, uma vez que internacionalização não é sinônimo de mobilidade, mas mobilidade é apenas um meio da internacionalização, o nosso interesse era saber como é que esses recursos foram gastos. Eu trouxe aqui apenas um gráfico, que mostra um dos indicadores, que é o seguinte: a porcentagem de mobilidade que resultou em projetos de pesquisa coletivos internacionais. Vejam que a área que menos aproveitou os recursos de forma efetiva foi a área de humanidades. No entanto, foi a área que mais recebeu recursos entre 2011 e 2013. As áreas de humanidades, os programas da área de humanidades foram os programas que mais tiveram mobilidade. No entanto, a área multidisciplinar, a área biológica, a área de exatas e de agrárias, o gráfico está desconfigurado, mas enfim, a área de humanas está correta. Todas as outras áreas conseguiram transformar as ações de mobilidade em projetos coletivos de pesquisa. Então, a provocação que eu teria a dizer é o seguinte: eu concordo com praticamente tudo que foi dito aqui a respeito da necessidade de nós travarmos um combate incessante com os nossos colegas das ciências duras para conseguirmos mais recursos para a nossa pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso também que façamos uma mudança radical nos nossos procedimentos. O que esse gráfico mostra, e vale apenas para a Universidade de São Paulo, evidentemente, é que os nossos colegas das áreas de humanidades foram menos ousados do que os colegas das outras áreas. O que isso significa? Que esses projetos, a maior parte deles hoje, é autofinanciável, não depende mais de recursos da universidade. O que significa? O que esse gráfico mostra também? Que a área de humanidades é aquela que mais vai continuar dependendo dos recursos da universidade para a internacionalização. Então, me parece que há aí uma questão importante e fundamental em torno da qual nós devemos refletir, que é o fato de pensarmos a internacionalização não como um conjunto de iniciativas artesanais, mas como uma política, de fato, para a área de humanidades. O que significa internacionalizar em humanidades? Não é a mesma coisa na área de, por exemplo, pensar num curso de odontologia. É algo bem diferente. Então, me parece que é fundamental que nós consigamos elaborar uma política capaz de responder de forma efetiva aos desafios que se colocam para nós no século XXI. Muito obrigado.